Existe uma decisão diante de você. Talvez duas possibilidades estejam abertas ao mesmo tempo. Talvez dois caminhos pareçam plausíveis. Talvez duas escolhas carreguem ganhos e perdas tão reais que quanto mais você pensa nelas, mais difícil fica avançar. A sensação é estranha, porque por fora parece só uma decisão, mas por dentro parece um peso. Não é apenas sobre escolher, é sobre suportar a responsabilidade de viver com o que vier depois. E é aí que a mente começa a trabalhar sem descanso. Você analisa detalhes, imagina cenários, calcula consequências, tenta prever reações, mede perdas, avalia riscos, revisa lembranças, compara possibilidades e, em algum momento, sem perceber, para de buscar clareza e começa a buscar controle. Então, surge aquele pensamento que parece simples, mas mexe com tudo. E se eu escolher errado? Essa pergunta não machuca porque seja dramática. Ela machuca porque toca numa região muito sensível da vida humana. Algumas decisões não envolvem apenas lógica. Envolvem futuro, vínculos, propósitos, segurança, oportunidades, renúncias, medos antigos e desejos profundos. Por isso, o coração fica pesado. Não é só uma escolha diante de você. É a sensação de que algo importante pode ser ganho ou perdido, dependendo do passo que você der agora. Muita gente vive exatamente nesse lugar. Não se trata de irresponsabilidade, não se trata de falta de inteligência, não se trata de preguiça para decidir. Muitas vezes, a pessoa trava porque levou a decisão tão a sério que passou a acreditar que só poderá avançar quando tiver certeza absoluta. E é justamente aí que a paz começa a desaparecer. Porque refletir é saudável, mas existe um ponto em que pensar demais deixa de trazer lucidez e começa a produzir exaustão. Você já deve ter sentido isso. A mente volta sempre para as mesmas perguntas. E se der errado? E se a outra opção fosse melhor? E se eu estiver abrindo mão de algo que nunca mais vai voltar? E se eu me arrepender depois? O problema desse tipo de pensamento é que ele não termina em resposta. Ele se alimenta de novas possibilidades. Você tenta fechar uma dúvida, mas abre 3. Tenta controlar um risco, mas cria outros 5. E quando percebe, a decisão continua no mesmo lugar, enquanto o coração já está cansado, como se tivesse caminhado quilômetros. Há pessoas que passam dias assim. Outras passam semanas, algumas carregam isso por meses. A vida não para completamente, mas algo dentro delas entra em suspensão. Oram, trabalham, conversam, seguem a rotina, mas com uma parte da mente permanentemente ocupada por aquilo. E o que vai sendo roubado não é apenas tempo, é paz. Porque o ser humano não foi criado para administrar o futuro inteiro antes de dar o próximo passo. Quando a mente tenta fazer isso, ela entra num estado de vigilância contínua. E vigilância contínua cansa. Por isso, a primeira verdade que precisa ficar clara é esta: o maior peso de uma decisão difícil nem sempre está nas opções diante de você. Muitas vezes está no que está acontecendo dentro de você enquanto tenta decidir. A confusão não nasce apenas da existência de dois caminhos. Ela cresce quando o coração começa a acreditar que precisa eliminar todo risco antes de escolher um deles. E esse é um fardo que nenhum ser humano consegue carregar bem. Existe uma diferença muito grande entre responsabilidade e prisão mental. Responsabilidade diz: pense com seriedade antes de agir. Prisão mental diz: pense até que nenhuma possibilidade de erro exista. A primeira amadurece, a segunda paralisa. A primeira conduz ao discernimento, a segunda rouba a paz e confunde prudência com medo. E aqui está um ponto importante. Muitas pessoas acham que o problema é simplesmente pensar demais. Mas isso ainda é superficial. O problema real costuma ser mais profundo.
Pensar demais é muitas vezes o sintoma visível de um medo mais silencioso. O medo não é apenas de escolher entre duas opções. O medo verdadeiro é olhar para trás no futuro e descobrir que a escolha trouxe dor, perda ou arrependimento. Esse medo é mais comum do que parece. Imagine alguém que recebe uma proposta para mudar de cidade por causa do trabalho. A oportunidade é boa. Pode representar crescimento, aprendizado, novas conexões, novo nível financeiro. Mas também significa deixar para trás gente amada, rotina conhecida, referências seguras. A pessoa começa a imaginar as duas vidas possíveis, uma com a mudança, outra sem ela. Em um dia, a proposta parece uma resposta. No outro, parece um risco desnecessário. E assim os dias passam. Não porque a pessoa seja incapaz de decidir, mas porque a possibilidade de se arrepender depois parece pesada demais. Pense em outro cenário. Alguém está em um relacionamento que já não está claro. Existe carinho, história, apego, promessas, mas também existe desgaste, confusão, desalinhamento. O coração percebe que algo precisa ser definido. A mente tenta medir o custo de cada caminho. Continuar pode significar insistir em algo incerto. Encerrar pode significar perder alguém importante. E então a pessoa trava. Não porque não veja a necessidade de uma decisão, mas porque teme carregar a dor do caminho que não escolher. Ou pense em uma decisão financeira: investir ou esperar, comprar ou adiar, sair de uma situação incômoda ou permanecer mais um pouco. Em todos esses casos, a raiz do conflito costuma ser a mesma. A pessoa quer uma escolha que garanta paz, segurança e ausência de arrependimento. Só que a vida raramente oferece esse tipo de garantia. É por isso que algumas pessoas transformam decisão em perfeccionismo. Elas não querem apenas escolher com sabedoria, querem escolher sem possibilidade de erro. Querem uma luz tão forte, uma confirmação tão absoluta e uma segurança tão completa que não reste espaço para dúvida nenhuma. Mas essa certeza perfeita quase nunca aparece. E esperar por ela indefinidamente pode manter você preso num lugar onde nem avança, nem descansa. Há ainda um segundo nível do conflito. Às vezes o problema não é apenas o medo do arrependimento. Às vezes é a divisão interior entre o que o coração sente e o que a razão argumenta. O coração olha para uma direção e percebe algo significativo ali. A razão levanta riscos. O coração diz que ignorar esse caminho talvez doa. A razão diz que seguir por ele pode ser imprudente. E então começa uma guerra interna. O coração tem sua linguagem. Ele percebe nuances, capta atmosferas, reconhece ressonâncias profundas. Às vezes, sente que algo faz sentido antes mesmo de conseguir explicar por quê. A razão tem outra linguagem. Ela calcula, protege, compara, mede, examina consequências. Quando essas duas forças trabalham juntas, a decisão tende a ficar mais clara. Mas quando entram em conflito, a pessoa se divide. E uma pessoa dividida por dentro demora para caminhar por fora. Só que existe um detalhe que muda tudo. Nem o coração nem a razão foram criados para liderar sozinhos. O coração, quando dominado por emoção intensa, pode ser impulsivo. A razão, quando dominada pelo medo, pode transformar prudência em excesso de cautela. É por isso que decisões importantes exigem mais do que sentimento e mais do que lógica. Exigem discernimento. Discernimento não é um conceito bonito, é uma necessidade real. É a capacidade de perceber o que está de fato movendo você. É olhar para a decisão e perguntar: isso nasce de medo, de carência, de pressão, de orgulho, de pressa, de comparação, de paz, de convicção, de responsabilidade ou de fé? Sem discernimento, você pode chamar ansiedade de direção, impulso de coragem e alívio de paz.
E quando falamos de discernimento, inevitavelmente chegamos a um dos maiores sabotadores da decisão madura: a ansiedade sobre o futuro. Quando uma escolha importante surge, a mente tende a viajar para frente no tempo. Você imagina o que pode acontecer depois. Tenta visualizar consequências, cria cenários. Em alguns, tudo funciona. Em outros, tudo desmorona. No início, isso parece prudência. Depois, vira desgaste. A ansiedade do futuro tenta convencer você de que, se pensar o suficiente, conseguirá eliminar toda surpresa, todo risco e toda dor. Mas isso não é verdade. O futuro não pode ser administrado integralmente antes de chegar. E quanto mais a mente tenta fazer esse trabalho impossível, mais tensão ela produz. Você começa a viver emocionalmente problemas que ainda não existem. Sofre por perdas que talvez nunca aconteçam. E enquanto faz isso, enfraquece a paz que precisaria ter para enxergar com sobriedade. É por isso que Filipenses 4, 6, 7 é tão poderoso nesse contexto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Perceba a lógica do texto. A paz não é apresentada como resultado de controle total do futuro. Ela é apresentada como fruto de entrega. A paz não nasce quando você consegue prever todas as consequências. Ela nasce quando você reconhece que não consegue e coloca diante de Deus aquilo que não pode governar sozinho. Isso não elimina a necessidade de pensar, não anula a responsabilidade, não transforma a fé em passividade, apenas recoloca a mente no lugar certo. Você volta a pensar sem a ilusão de que precisa controlar tudo. E quando isso acontece, algo muda. O coração respira, a mente desacelera, a urgência perde força. A decisão deixa de parecer um tribunal diante do qual você precisa provar perfeição. Mas existe um risco sutil depois de muito tempo sob tensão. A pessoa pode decidir não porque encontrou clareza, mas porque cansou da pressão. Isso acontece muito. A mente fica tão exausta de conviver com a dúvida que em algum momento, qualquer escolha que encerre o conflito parece boa. Aí, a pressa se disfarça de direção. A pessoa pensa, talvez eu já tenha refletido o suficiente. Talvez seja a hora de escolher logo e acabar com isso. Talvez agir rápido traga paz. Só que nem sempre aquilo que parece paz é paz de verdade. Muitas vezes é apenas alívio momentâneo. Alívio é o relaxamento que vem depois que o conflito para. Paz é outra coisa. Paz é coerência interna. Alívio desaparece quando a emoção muda. Paz continua quando o coração examina a decisão em silêncio. Essa diferença é fundamental. Uma decisão tomada para acabar com a tensão do presente pode criar um novo peso no futuro. Por isso, o próximo passo nem sempre é escolher imediatamente. Às vezes, é parar, respirar, silenciar, recuar um pouco internamente para que a alma volte a ouvir com menos ruído. A clareza que você busca dificilmente nasce no meio da pressa. Ela costuma aparecer quando o coração desacelera o suficiente para perceber o que antes estava encoberto pelo medo. É justamente aqui que muitas pessoas vivem uma experiência confusa com Deus. Elas oram, pedem sabedoria, pedem direção, pedem um sinal, pedem clareza, e ainda assim o céu parece silencioso. O coração esperava uma resposta clara, um caminho evidente. Faça isso, quase incontestável. Mas o que chega é silêncio. E esse silêncio pode machucar. Porque o silêncio de Deus, quando estamos fragilizados, costuma ser interpretado pela mente como ausência, distância ou até reprovação. A pessoa começa a se perguntar se orou errado, se está insensível, se Deus não quer responder.
se há algo bloqueando sua percepção, mas existe uma verdade que muda a forma de olhar para esse silêncio. O silêncio de Deus nem sempre significa falta de direção. Às vezes, significa formação de maturidade. Deus nem sempre entrega respostas prontas, porque deseja desenvolver algo mais profundo do que dependência de sinais. Ele forma discernimento, fortalece a fé, ensina o coração a perceber princípios, motivações, prioridades e alinhamentos. Quando tudo vem totalmente explicado, a decisão se reduz à execução de uma ordem. Quando existe silêncio, você é convidado a amadurecer, a observar, a orar com mais profundidade, a examinar o coração, a confiar que Deus continua presente mesmo sem responder na forma que você imaginou. Além disso, o silêncio desacelera, impede escolhas impulsivas, cria espaço para perguntas melhores. Em vez de "qual opção me poupa de todo risco?", o coração começa a perguntar qual opção está mais alinhada com quem Deus está formando em mim. Em vez de qual caminho me garante ausência de dor, começa a perguntar qual caminho posso trilhar com integridade, responsabilidade e confiança. É nesse ponto que a palavra de Deus deixa de ser apenas inspiração e passa a ser fundamento real. Muitas pessoas, diante de decisões difíceis, correm atrás de opiniões, sinais, impressões, tendências e conselhos variados, mas esquecem que já existe uma fonte de sabedoria revelada. A Bíblia não foi dada apenas para momentos devocionais desconectados da vida prática. Ela também foi dada para orientar escolhas reais. Provérbios 3, 5, 6 diz: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas." Esse texto não chama você para abandonar a razão. Chama você para não transformá-la em fundamento absoluto. O entendimento humano é importante, mas limitado. Há detalhes do futuro que você não vê. Há consequências invisíveis. Há fatores que só Deus conhece. Quando você reconhece isso, a pressão diminui. Você para de tentar carregar sozinho a responsabilidade de enxergar tudo antes de agir. Confiar em Deus, nesse contexto, significa colocar a decisão no centro da relação com Ele. Significa perguntar não apenas o que eu quero ou o que parece mais seguro, mas também o que honra o caráter que Deus está formando em mim. Porque Deus frequentemente orienta por princípios antes de orientar por sinais. E esses princípios se revelam em áreas como integridade, prudência, responsabilidade, domínio próprio, verdade, humildade, fidelidade e paz. Quando você começa a alinhar a decisão com esses princípios, muita confusão se dissipa. Nem sempre tudo fica fácil, mas muita fumaça emocional desaparece. E então surge uma pergunta essencial: como discernir, no meio das vozes internas, o que é medo, o que é intuição e o que pode ser direção espiritual? Essa é uma pergunta importante porque nem todo movimento interior tem a mesma origem. O medo costuma falar alto e rápido. Ele exagera riscos, cria urgências, imagina perdas, amplia perigos. A intuição costuma surgir de forma mais calma. Ela nasce da experiência, da percepção amadurecida, de algo que internamente parece fazer sentido, mesmo sem uma explicação completa. Já a direção espiritual tem uma marca muito específica. Ela não pressiona, não grita, não cria pânico. Ela tende a se manifestar como coerência, paz e alinhamento com aquilo que Deus vem formando dentro de você. Isso não quer dizer que a direção espiritual venha sempre acompanhada de facilidade. Você pode sentir receio diante de uma decisão certa. Pode sentir responsabilidade. Pode até chorar. A diferença não está na ausência de emoção, mas no tipo de movimento que a decisão produz por dentro. O medo empurra para fugir ou congelar.
O impulso empurra para agir rápido. A direção de Deus sustenta uma paz mais profunda, uma serenidade que permanece mesmo quando o caminho exige coragem. Por isso, a oração e a reflexão não existem para apagar todo sentimento. Existem para colocar cada sentimento no lugar certo. Quando o coração se aproxima de Deus, algumas vozes perdem intensidade. O medo deixa de mandar. O impulso perde urgência e a consciência começa a reconhecer o que antes estava encoberto. Mesmo assim, há um erro muito comum que prende muita gente: a busca pela certeza absoluta. Existe uma expectativa silenciosa de que a decisão só poderá ser tomada quando a pessoa sentir segurança completa, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhum risco, sem nenhuma parte invisível. Mas a vida quase nunca funciona assim. A maioria das escolhas importantes não vem com garantia total. Elas exigem algo que muita gente evita: confiança. Esperar certeza absoluta cria um perfeccionismo decisional. A pessoa quer analisar mais um detalhe, buscar mais uma confirmação, conversar com mais alguém, observar mais um sinal. Só que, na prática, isso muitas vezes apenas prolonga o conflito. A decisão não amadurece porque existe mais sabedoria sendo obtida, mas porque o coração continua com medo de assumir a condição normal da vida humana. Decidir sem ter todas as respostas antecipadamente. É preciso dizer isso com clareza. A clareza completa nem sempre aparece antes da decisão. Muitas vezes ela se forma no caminho. Algumas coisas só ficam mais evidentes depois que você dá o passo. Não porque Deus queira confundir você, mas porque o discernimento não foi criado para substituir a fé. Foi criado para caminhar com ela. Nessa hora, um dos critérios mais valiosos aparece: paz interior. Colossenses 3,15 ensina que a paz de Cristo deve governar o coração. Isso não significa ausência de desafio. Significa que, entre duas opções, uma delas começa a produzir maior coerência interna. Não uma euforia passageira, não um entusiasmo apressado, mas uma sensação de alinhamento. O peso da indecisão começa a diminuir. A mente desacelera. O coração percebe que pode caminhar naquela direção sem a mesma opressão. Essa paz não é preguiça mental, não é fuga de responsabilidade, é governo interior, é a paz funcionando como árbitro. Enquanto algumas opções continuam gerando ruído, outra começa a produzir mais harmonia entre consciência, valores, oração e direção. E isso importa muito, porque nem toda opção que parece promissora por fora produz paz por dentro. Ainda assim, muita gente teme o momento posterior à escolha. E se eu decidir e depois descobrir que a outra opção era melhor? Esse medo faz parecer que toda decisão é uma tentativa de controlar o resto da vida. Como se tudo dependesse exclusivamente da sua capacidade de acertar hoje. Mas isso é pesado demais. E não é assim que Deus conduz os seus filhos. Você não está tentando controlar todo o futuro da sua história. Está dando o próximo passo com a sabedoria que possui neste momento. Há uma diferença imensa entre agir com irresponsabilidade e agir com fé. Irresponsabilidade ignora princípios, conselhos, consequências e coerência. Fé busca direção, pensa com honestidade, ora, examina o coração e então caminha confiando que Deus continuará presente depois da escolha. A Bíblia mostra pessoas que decidiram sem possuir todas as respostas antecipadamente. Elas andaram. Deus abriu portas, fechou caminhos, ajustou rotas, corrigiu perspectivas. Isso significa que a sua decisão não precisa carregar o peso de acertar todos os detalhes da vida inteira. Ela precisa apenas nascer de um coração sincero, sábio e disposto a continuar dependente de Deus depois do passo. Essa percepção traz libertação, porque o medo começa a perder o poder de paralisar.
A decisão deixa de parecer um teste final de perfeição e passa a ser parte de um processo de crescimento. Deus não constrói a sua história como se apenas uma resposta correta permitisse continuar. Ele trabalha com caminhos, processos, formação, ajustes e amadurecimento. Muitas vezes a decisão não é sobre descobrir o único trajeto perfeito, mas sobre andar com sabedoria e permitir que Deus conduza os próximos trechos. Isso muda a pressão completamente. A escolha deixa de ser um ponto final onde tudo será definido. Torna-se um passo dentro de uma história que continua nas mãos de Deus. E quando essa verdade entra no coração, a dúvida perde parte da sua força, o medo diminui, a mente volta a respirar. A decisão se torna menos impossível, mas existe ainda um elemento indispensável: a fé no espaço da incerteza. Sempre haverá algo que a lógica não consegue preencher. Sempre haverá partes do futuro invisíveis. E é aí que a fé entra. Não para negar a sabedoria, mas para completar aquilo que a sabedoria humana não consegue alcançar sozinha. A fé não é inimiga da análise. Ela começa depois que a análise fez tudo o que podia fazer e reconheceu que há limites que só Deus ultrapassa. Quando a fé entra, a decisão deixa de ser uma tentativa desesperada de dominar o futuro. Ela se transforma em um passo de confiança. Você reconhece seus limites, mas também reconhece que a sua vida não depende exclusivamente da sua capacidade de prever tudo. Deus continua guiando depois da escolha. A decisão não encerra a direção divina, apenas inaugura um novo trecho dela. E então, chegamos ao ponto em que muita gente descobre algo profundamente libertador. Algumas decisões não precisam ser carregadas sozinhas. Existe um momento em que o coração precisa entregar aquilo que não consegue controlar. Não como desistência, mas como parceria com Deus. É nesse lugar que a alma encontra descanso. Você pode escolher com responsabilidade, mas não precisa garantir sozinho todos os resultados. Pode pensar com seriedade, mas não precisa prever cada detalhe. Pode agir com prudência, mas não precisa transformar prudência em prisão. Talvez neste momento exista uma decisão diante de você. Talvez você ainda se sinta dividido. Talvez duas possibilidades ainda pareçam importantes. Talvez a mente continue querendo mais uma prova, mais uma confirmação, mais um pouco de segurança. Mas depois de tudo isso, uma verdade permanece. A decisão certa nem sempre nasce da análise perfeita. Muitas vezes nasce quando o coração aprende a confiar em Deus mais do que no próprio medo. Então, antes de qualquer passo, faça algo simples e profundo. Pare por um instante, respire, leve essa decisão a Deus de forma honesta. Senhor, Tu conheces os caminhos que estão diante de mim. Tu conheces aquilo que eu sinto, os medos que carrego, as dúvidas que ainda permanecem e o desejo sincero que tenho de escolher com sabedoria. Concede-me discernimento para não ser guiado pela ansiedade, nem pelo impulso, nem pelo medo de errar. Dá-me sensibilidade para perceber aquilo que vem de Ti. Ensina-me a confiar quando não houver certeza absoluta. Dá-me coragem para dar o próximo passo sem carregar um peso que não me pertence. Que minha decisão seja conduzida pela Tua paz, pela Tua palavra e pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se existe uma escolha diante de você hoje, lembre-se, Deus não pede que você controle o futuro inteiro antes de caminhar. Ele convida você a dar o próximo passo com sabedoria, humildade e confiança. Às vezes, o coração continua dividido porque ainda está tentando fazer sozinho o que deveria aprender a entregar. Mas quando a alma descansa em Deus, o caminho deixa de parecer um labirinto impossível e volta a ser apenas aquilo que sempre foi, uma jornada que continua sendo conduzida por Ele.